A mulher como categoria não existe mais. As pessoas não sabem mais dizer o que é uma mulher. Como foi que a gente veio da mulher como criatura mais importante do mundo para a pessoa que gesta? E você olhou para isso, Débora, e essa é a questão, e falou assim, eu não sou uma antifeminista, não. Pelo seguinte motivo, realmente, o que faz de você homem e o que faz de você mulher tem certa dose de performance. Portanto, este feminismo mainstream, este feminismo recorrente, ele precisa rejeitar a maternidade. Na verdade, não é contra o homem, é contra a própria natureza da mulher. Por que você tem que sair desses dois polos para estudar o feminismo? Lembre-se, na verdade, esta é a única feminista que existe ainda no mundo. Todo o resto se dissolveu. O próprio feminismo, como um movimento histórico, morreu junto com a mulher, para dar origem a algo ainda pior para a própria mulher. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. E eu confesso, Arthur Morrison, que este era o episódio pelo qual eu mais estava esperando nessa temporada. Eu estava ansiosa por esse episódio. Eu lembro de você nas reuniões falando, a gente precisa chamar essa pessoa, que ela lançou um livro. Muito bom. Muito bom. Pessoa essa que já esteve conosco. Com certeza, e o pessoal vai lembrar. Vai lembrar, porque foi um podcast que fez muito sucesso, foi super agradável. Com a Tati Feltrin. Boa demais com a Tati Feltrin. Estamos com Débora Luciano, a famosa Débora do Olá Bocós, que eu adoro esse nome, da Academia Bucô, nunca vou esquecer disso, muito bom. A Débora, que é mãe do Jorge, esposa do Vinícius e autora de Autópsia do Feminismo, sobre o qual nós vamos falar hoje. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer estar com você, Lara e Arthur. Eu acho que a nossa conversa vai ser bem produtiva, porque desde a última vez que eu vim, eu fiz, assim, uma bagunça no que diz respeito aos estudos, então eu tenho muita novidade para compartilhar. Mas o livro da Débora, olha só, se chama Autópsia do Feminismo. Inclusive é por isso que eu estou de preto, Lara Bela, se você reparou. Eu tô de podia luto, ter vindo né? na mesma vibe, mas eu errei. Eu vim de branco, eu fiz o contrário, sou revolucionária. Vamos falar sobre a mente revolucionária também. Mas o livro se chama Autópsia do Feminismo. E aí, Débora, essa capa e esse título são ambos muito provocativos, né? Porque a autópsia pressupõe que alguém esteja morto. E talvez a pergunta central seja, quem morreu? O que aconteceu? Até deixar aqui o pessoal ficar admirando. Veja bem, autópsia tem dois sentidos. O primeiro deles é original do grego, de onde a palavra veio, que na verdade significa ver por si mesmo. Então, o objetivo inicial desse livro é ver de perto o que aconteceu com uma morte que todo mundo agora consegue perceber e capturar, que é a morte inicialmente da mulher. A mulher morreu. Precisamos fazer uma autópsia desse corpo. A gente precisa ver por si mesmo o que aconteceu. É claro que a mulher de carne e osso continua existindo. A gente está aqui nesse podcast, a gente está aqui conversando, elas continuam indo para os seus pilates, escrevendo livros, mas a mulher como categoria não existe mais. As pessoas não sabem mais dizer o que é uma mulher. E hoje nós temos homens biológicos ocupando lugares que anteriormente eram ocupados por mulheres. Nós temos homens biológicos nos banheiros femininos, homens biológicos ocupando a comissão de direitos da mulher. A mulher como categoria hoje, então, é algo vago. É só uma performance. Isso não se restringe aos círculos intelectuais e filosóficos. Lógico que começou aí. Mas hoje, as pessoas comuns conseguem perceber isso. Porque hoje isso é uma ameaça, até para a própria família, até para as próprias filhas, até para as próprias esposas. Porque hoje é possível entrar em um banheiro e ser coagida por uma pessoa através de uma força física muito impressionante, como aconteceu recentemente com a Cássia Kiss. E essa pessoa vai te coagir. E muitas vezes você não sabe se defender, porque até mesmo você está na dúvida. Peraí, será que eu sou uma mulher mesmo? Certo?
Então, inicialmente, esse espanto frente à morte da mulher foi o que motivou a minha investigação filosófica. Tentar entender o que aconteceu, de onde veio isso, por que isso está acontecendo, por que é possível hoje existir um documentário feito pelo Matt Walsh, chamado What is a Woman? E os universitários, as pessoas comuns, não sabem responder o que está na frente dos próprios olhos. É uma loucura, né? Será que isso já aconteceu em outro momento da história? Ou será que estamos vivendo um evento único? O mais impressionante disso é que a mulher outrora existiu. Então, talvez a gente não se lembre mais, porque já estamos aí há algumas gerações dessa confusão. Mas no passado, a mulher existia nas catedrais. Ela estava no altar, amamentando seu filho. Ela lavava roupa no rio. Ela escrevia documentos até para a igreja, aconselhava papas. A mulher era a criatura mais importante da história. A criatura mais importante do mundo. Isso era a mulher. Como foi que a gente veio da mulher como criatura mais importante do mundo para a pessoa que gesta? Inclusive, Como é que você isso falou de aconteceu? pessoa que gesta, agora na própria caderneta também das mulheres do bebê, da grávida crianças. e tal, das crianças. Então, mudaram o termo, aparece várias vezes, né? Esse termo, pessoa que gesta, não é mais mulher, né? Gente, Não é mais mãe. Clara, você é mãe. mãe. Você é uma pessoa que gesta? Não, sou mãe. Alguma mãe se vê limitada a uma categoria técnica que pode abarcar outras coisas que não o amor de mamãe pelo filho? Nenhuma. É lógico que isso é uma construção elaborada ao longo de muito tempo. E começa filosoficamente, principalmente através de certa filosofia francesa, chega até os Estados Unidos e agora o Brasil está importando o que há de melhor lá fora, né? É sempre assim. Você vê o fruto podre caindo lá, você fala, eita, daqui a pouco cai aqui também. E Daqui assim a pouco está chegando aqui. E é exatamente o que está chegando aqui. Ô, Débora, quando você começou a se debruçar sobre esse assunto, queria saber primeiro qual que foi a motivação, né, para escrever esse livro e ir atrás desses assuntos. E quando você começou a falar sobre isso, gerou um certo burburinho dos dois lados, né? Porque uma coisa que você fala no seu livro é sobre você sair um pouquinho, né, desse... Você está no meio do problema ali. Aí você tem as feministas que querem encontrar argumentos para poder defender a causa delas. E tem do outro lado também as antifeministas, que já têm uma visão que aquilo é tudo ruim e que querem, às vezes, dentro das próprias autoras feministas, encontrar algo para poder respaldar algo que elas já tinham em mente, né? Por que você tem que sair desses dois polos para estudar o feminismo? Veja bem, eu acabo de apresentar uma situação que é inédita na história do mundo. Uma situação que diz respeito a você perder totalmente o nome que você pode usar para descrever uma realidade concreta, visível, real. Até cachorros têm nome e as mulheres perderam seu próprio nome, certo? Você acha que é possível investigar um problema deste tamanho a partir da superfície política? Evidentemente não. Porque a política é movida por um espírito revolucionário. Isso todos nós sabemos. Esse espírito revolucionário, ele trabalha a partir de ciclos. Esses ciclos começam, terminam, aquele espírito continua soprando no ouvido da revolução, no ouvido da revolta, mas a forma que esse espírito se mostra no mundo assume várias características possíveis. Então, ora, esse espírito prega uma revolução armada, como nós conhecemos e como aconteceu na Rússia e em muitos países que levaram a sério essa proposta. Ora, ele se transveste de uma revolução cultural, que também é algo que sabemos como acontece. Ele está nas universidades, ele não aparece diretamente, então ele usa outros meios de ação. Se você
persegui-lo através da forma que ele se mostra, aí você vai encontrar uma hidra. Você cortou uma cabeça, vão aparecer várias cabeças no lugar, porque é da natureza dessa revolta se mostrar dessas formas diferentes. Não é possível, portanto, a partir dessa superfície política, encontrar a raiz desse problema. Para fazer isso, realmente, nós precisamos abandonar toda sorte de vontade de agir e resolver um problema que vem se construindo há mais de 300 anos amanhã. Claro que essa ação política ela é importante, ela deve existir. A resposta a esse espírito revolucionário politicamente deve existir, até porque as consequências estão aí, elas estão no Congresso, elas estão no Senado. Nós precisamos dessas pessoas fazendo frente a isso, porque isso realmente muda, ainda que localmente, certas situações que são esdrúxulas, mas essa movimentação política precisa ter consciência da filosofia que está movendo todos esses agentes e todos esses fatores. Sem ter consciência dessa filosofia, você pode ser capturado pela lógica. Simplista. Pela própria lógica desse espírito da revolta. Porque essa lógica é sedutora. É muito sedutor você apostar em contranarrativas. É muito sedutor você mapear o discurso político e apresentar respostas imediatas, porque isso é o que dá aplauso, isso é o que as pessoas realmente se importam no dia a dia. As pessoas no dia a dia elas não querem saber se foi um francês, se foi um americano que inventou isso. Elas querem que a filha delas esteja seguras ali no banheiro da escola, né? Quem precisa fazer, portanto, esse trabalho de sair da política são os cientistas políticos, os próprios filósofos. Isso precisa andar conjuntamente. Por isso a minha proposta, durante a minha investigação, foi suspender, por determinado tempo, certos juízos, esses juízos apressados, e ver por si mesmo. Por isso a autópsia, antes de ser uma morte, é uma tentativa de ver por si mesmo o que essa revolta quer te contar. E como é possível fazer isso? Você precisa ir na filosofia, pegar com cuidado, por exemplo, as mulheres que escreveram sobre feminismo, elas escrevem com determinados elementos há muitos séculos. Então é preciso rastrear isso com calma, ler com calma, sem aquela raiva, sem aquela vontade de esganar, sabe? Ler com calma, se colocar no lugar da pessoa. Por que especificamente esse tipo de resposta? Por que essa ânsia de mudar tudo tão rápido? O que está movendo essas pessoas? E aí, com calma, tentar entender. Será que todas essas pessoas realmente compartilham dos mesmos ideais? Será que todas essas pessoas, vamos colocar aqui pontualmente, será que todas as feministas compartilham das mesmas ideias, dos mesmos ideais? Isso você só vai descobrir depois que você fizer essa investigação mais cautelosa, mais empática, caridosa, né? E isso foi uma coisa que eu achei muito legal no seu livro, que foi assim, ó, tá, deixa-me entender qual é a metafísica que move todo o feminismo, porque agora eu já descobri que são feminismos, não é só feminismo, que muitas vezes eles se contrapõem em alguns assuntos, que eu tenho o feminismo, o antifeminismo, as feministas dissidentes, dentro do feminismo nós temos várias vertentes, mas existe alguma coisa comum para que todas elas se identifiquem como feministas. Então, deixe-me ver qual é essa metafísica feminista. E você olhou para isso, Débora, e essa é a questão, e falou assim, rapaz, não há de ver que aqui eu não sou uma antifeminista, não. Aqui tem alguma coisa que eu acho que eu não posso não concordar com a solução, mas aqui tem uma questão. Que questão é essa que faz tanta gente diferente por 300 anos, que você investiga 300 anos de história do feminismo, se identificarem nessa metafísica do feminismo? Existe nessa superfície política, portanto, essa hidra, esses feminismos, essas vertentes,
muita confusão, muito barulho, é uma cacofonia de vozes. Mas com cuidado, é possível perceber que existe um núcleo duro que movimenta todas essas vozes. E que esse núcleo, que nós podemos chamar de feminismo com F maiúsculo, para colocar nesses termos, esse núcleo, ele próprio se alimenta de uma revolta que é muito mais profunda e muito anterior aos próprios movimentos políticos. Qual é essa revolta? A mulher, ela tem, na sua própria Constituição, e todas as mulheres vão concordar comigo, os homens vão ficar assim, peraí, que história é essa? Mas todas as mulheres que estão me ouvindo vão conseguir perceber isso. A mulher tem em sua Constituição um elemento que a diferencia do homem de forma muito profunda e que todos nós sentimos ali na primeira adolescência. Quando vem a primeira menstruação, nós já percebemos que somos diferentes e nós já percebemos que não somos capazes de controlar o tempo da forma que gostaríamos. Então, bem jovenzinha assim, a menina percebe que a viagem para a praia, que ela marcou na semana que vem, não vai acontecer tão facilmente. Que o esporte que ela praticava de forma ininterrupta desde pequenininha, agora vai oscilar. Os hormônios vão afetar a produtividade. Para não falar do humor. Para não falar do humor. Eu sou vítima desse corpo, sabe? Você se sente vítima do corpo. É um corpo que te limita, porque é mais frágil, é mais vulnerável. E as nossas vós falavam assim, olha, ser mulher é mais complicado mesmo. As nossas vós sabiam disso, elas nos contavam muito cedo. E hoje, o mundo moderno acredita que pode resolver isso com a técnica. Então, eu manda a menina para a farmácia e pronto. Negócio fechado. Vai lá, se vira com isso, continue nesse ritmo produtivo, coloque dentro do seu corpo hormônios que vão impedir que certos efeitos aconteçam. Muito jovenzinhas as meninas começam a tomar hormônio, muitas vezes até com esse objetivo mesmo, de ignorar estes ciclos que colocam a mulher em outro tempo, num tempo diferente de vocês, homens, que podem se lançar no mundo com muita tranquilidade durante um tempo razoável, até ficarem velhinhos e perceberem que essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade humana e não somente feminina. Mas os antigos sabiam que existia uma coisa diferente no corpo da mulher. Existiam os mistérios femininos. Esses mistérios estão refletidos nos mitos. Mitos grandiosos como o mito de Perséfone. Perséfone é uma deusa que é raptada de forma muito violenta e é levada à força para o Hades. Ela fica lá como prisioneira. E a mãe dela, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe na Grécia Antiga, em Roma, aqui, não importa, a mãe continua sendo mãe. A mãe dela, que é uma deusa, Deméter, começa a procurá-la em todos os lugares do mundo até descobrir o que aconteceu de fato. Então ela vai até Zeus. Quem é Zeus nessa história? É a maior autoridade constituída. Zeus é aquele que dita as leis. O direito vem de divinare, que é a arte da adivinhação, para entender o que Zeus queria dizer para os homens, para que as leis humanas não fossem simplesmente leis feitas pelos homens, fossem leis divinas. Essa pessoa é Zeus. Esse Deus, no caso, né? Então, Deméter chega até aquele que é a fonte de todo o direito e diz, devolve minha filha. E ele devolve. Mesmo já tendo feito um acordo com Hades. Não, pode levar, a namorada é sua, a esposa é sua. Ele devolve. Ele obedece à vontade de uma mãe, devolve a filha. Igualzinho Cristo com o primeiro milagre, né? Claro. O luto de uma mãe é algo extremamente poderoso, Lara. Isso todos os povos sabiam e a gente continua sabendo dentro do nosso coração. A oração de uma mãe é muito forte, é capaz de realmente mover autoridades e mover montanhas. Só que Perséfone já tinha consumido certo fruto no submundo, então ela não poderia retornar propriamente em todo o esplendor que ela tinha à luz. Então ela volta, durante 6 meses ela fica no sol,
na primavera, durante 6 meses temos o inverno. Os mitos elíseos que vieram a partir dessa narrativa, dessa história que, obviamente, era vista como uma história divina e hoje nós compreendemos como algo que é verdadeiro por trás desse mito, sabiam disso. Então, as meninas, elas passavam por processos de iniciação à vida adulta, elas eram recolhidas, elas ficavam dentro de uma casa fechada durante um tempo, principalmente na primeira menarca. As mulheres mais velhas apareciam para passar certos ensinamentos ocultos, existiam sociedades secretas femininas para contar para as meninas o que aconteceria dali para frente. E essa não era uma iniciação única, porque a maternidade confirma essa contingência feminina. É na maternidade, por mais que você seja capaz de ignorar todas essas coisas durante muito tempo, a maternidade te traz para a realidade com uma força muito impressionante. A maternidade te conta, olha, você precisa parar. Se você não parar, coisas estranhas vão acontecer com você. Você não vai conseguir seguir da mesma forma que você fingia seguir desde a adolescência. Esses ritos, por mais que hoje o mundo moderno interprete-os como uma crueldade tremenda, muitos deles eram cruéis, assim como os ritos masculinos também eram muito violentos, muito difíceis, fisicamente exaustivos, exigentes, muitas vezes levando até a morte do menino. Mas a gente repete esses ritos. Porque quando você se vê frente a essa limitação, você não fica mais recolhida em casa. Você não pensa, eu queria faltar ao trabalho essa semana. Nossa, eu podia ter uma licença de alguma coisa. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar só... Me deixa. Me deixa, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar aqui no meu quarto, sabe? Existe uma verdade maior, capturada por essas narrativas, que era encenada através desses rituais, dessa mística, e que toda mulher compreende de forma muito profunda, que esse é um tempo cíclico, que existe essa limitação, que o sangue ele é ambíguo e que a maternidade é profundamente exaustiva e que te demanda esse necessário recolhimento. Agora, nós sabemos que tudo isso faz parte do nosso ser. A estrutura da realidade, né? Nós sabemos que essa é uma contingência feminina, é a forma que nós fomos feitas. E que existe, lógico, uma vantagem nisso tudo, que é a nossa abertura à vida. Nós somos muito mais porosas à vida do que os homens. Nós recebemos uma graça, um presente, uma gravidez no sentido mais profundo da palavra, que é realmente essa associação entre a mulher e aquilo que leva a vida ao mundo. Quando Perséfone sai do submundo, ela leva a vida à terra de novo. Isso é muito bonito. Agora, até que você perceba isso, é uma jornada. Cada um tem a sua, né? E muitas pessoas incapazes de entender que existe uma forma para a qual você foi criado e um fim para o qual você foi criado, acabam ficando presos numa vontade de sair deste lugar. Então, o que você está me dizendo, se eu estiver falando, concluindo errado, você me diga, que me parece que é muito o espírito do livro, é que, na verdade, a revolta feminina, que é essa metafísica que permeia todas essas vertentes femininas, na verdade, não é contra o homem. É contra a própria natureza da mulher, é isso mesmo? Isso. É contra a própria natureza feminina, porque existe uma lógica muito compreensível nessa revolta. Vamos pensar de forma um pouquinho mais crua. Vamos pensar no maior sofrimento que essa contingência pode gerar. Qual que é o maior sofrimento da maternidade, Lara? O medo de perder o filho. O medo de perder um filho. Com certeza. Quando você gera aquela criança por 9 meses, ela compartilha o seu sangue,
ela come o que você come, ela bebe o que você bebe, ela é parte de você. Mas aí, por algum motivo, ela nasce e ela é tirada de você. Às vezes de forma injusta, na maior parte das vezes de forma... Para mãe, o filho o filho é sempre alguém inocente. Esse sofrimento materno tão profundo, tão dilacerante, é possível julgar uma mulher que passa por ele ou que tem medo de passar por ele e dizer, não, a sua revolta é ridícula. Você não compreendeu os mistérios da fé. Você não compreendeu o mistério da cruz. Você tem pouca fé. Você é uma mulher de pouca fé. Olha só, você perdeu um filho. Mas você não entendeu, né? Vem aqui, eu vou te apresentar as 10 mentiras feministas pra gente resolver o problema. Não, essa mulher que sofre mais profundamente, ela precisa de uma ponte, de uma mediação que a política não é capaz de fornecer. A política é capaz de instrumentalizar esta dor, que é o que o movimento político faz. Instrumentaliza essa dor de muitas formas, mas o movimento político também é só uma das formas de instrumentalizar essa dor. Muitas vezes, esse instrumento vem através de sacrifícios, como acontecia nas sociedades antigas. Eu sacrifico certos filhos, eu sacrifico essa pessoa para agradar a vontade dos deuses, porque se alguma coisa acontecer, se vier uma catástrofe climática, se outros povos invadirem este lugar aqui, eu sei que é porque eu não cumpri o rito direito, eu não sacrifiquei o suficiente, então eu encontro uma justificativa para esse sofrimento. A alma humana precisa de uma justificativa para esse sofrimento, ainda que essa justificativa seja falsa, seja um sacrifício falso para falsos deuses, para falsas ideologias. Mas pelo menos eu tenho um alento. Um porquê, né? A gente está sempre procurando esse porquê. E é muito engraçado isso, porque estou pensando na mulher moderna. Estou pensando na pessoa que está ouvindo o podcast agora e que não leu o seu livro, tá? Uma mulher que, inclusive, se considera antifeminista, como é a maior parte do público da BP, ou se identifica como antifeminista, porque também nunca leu todas as obras e tudo mais, ou então não gosta das soluções dadas pelo feminismo, do caminho que o feminismo tomou, né? Só que, ao mesmo tempo, ela engravida, ela passa pela dor do parto, ela amamenta, ela segura o bebê, ela que tá ali tomando conta, e em algum momento ela vai olhar e falar assim, que injusto. E não é muito fácil culpar o homem nessa história? Tá demais, sabe? Assim, como é a estrutura da realidade, não tem como eu exigir que ele carregue o bebê, que ele passe pelo parto, que ele passe. Então você olha, você fala assim, mas quem que eu vou culpar por isso aqui? Por mais que seja uma bênção, também é a coisa mais exigente do mundo. Então você olha e fala, meu Deus, assim... Aí você escuta o discurso antifeminista, ou vários discursos que negam essa dor feminina, olhando para você e falando assim, mas isso é a maior bênção que tem. É a maior bênção que tem, eu não tenho dúvida disso, mas também é a maior dor. E aí a impressão que eu tenho é de que o feminismo olhou e falou assim, a parte da dor eu entendo. Essa parte da dor eu entendo. A dor de ser mulher, né? Num mundo que, além de trabalhar com você como mulher, ainda te coloca para trabalhar dentro do mercado de trabalho. Aí você sai de casa e se sente culpada porque não está dentro de casa cuidando do menino, ou então fica dentro de casa e se sente culpada porque não está fora de casa. Então a gente está sempre se sentindo incompleta de todas as formas. E de alguma maneira, a impressão que eu tenho é de que o feminismo olha para essa dor e fala assim, eu reconheço que ela existe. E o antifeminismo fala, não, você está sendo fresca, isso não existe, né? Deixa eu deixar um ponto muito claro aqui para que não haja comoção desnecessária. Né? Emoções. O antifeminismo, ele é muito eficiente em mapear as respostas políticas que o feminismo fornece. Ainda que não seja um movimento organizado, não tem uma reunião antifeminista onde todas se juntam e falam, vamos fazer aqui este plano. Não. É cada mulher que descobre que existe alguma coisa errada com a resposta apresentada e tenta entender o que está acontecendo e tenta se organizar. E não é articulado. Não é um movimento racional no sentido filosófico da coisa. Não tem uma filosofia robusta que sustente essa resposta. Mas ainda assim, ele é muito eficiente em entender o que há de errado na solução feminista.
entender as mentiras contadas para justificar essa dor, entender que culpar o homem não vai resolver, culpar Deus muito menos, porque a revolta é contra a própria natureza feminina, mas quem que fez essa natureza feminina? Lógico que é Deus. Então, no último degrauzinho, assim, da confusão, está lá uma revolta pura e cristalina contra Deus. Só que, nesse processo de responder politicamente, a forma mais fácil de fazer isso é negando. Então, se eu tenho um movimento feminista que diz que a maternidade é horrível, terrível, tenebrosa, não, mulheres não passem por isso, os homens vão explorar vocês e todas essas coisas que a gente conhece, isso é verdade, é bom deixar isso muito claro, que a negação da maternidade realmente é uma parte constitutiva da metafísica feminista. Certamente tem feminista ouvindo e falando assim, isso não é verdade, nós vamos entrar nisso também. Claro. Eu posso provar. Qual que é a resposta? A maternidade é linda, a gente bota uns frufruzinhos, a gente esconde, vamos fazer um bolo aqui, que tudo fica bem, sabe? Porque é uma resposta negativa, que, de novo, precisa existir até determinado ponto. Se as feministas odeiam os homens, nesse sentido que estamos falando, não por odiarem os homens como homens, algumas sim, mas a maioria não, mas por encontrarem no homem certa forma de justificar essa dor, que em muitos casos é inclusive algo legítimo, então vem o antifeminismo e fala assim, não, vamos defender os homens, como se os homens também não fizessem nada de errado. Vamos inocentar os homens aqui. Não, homens todos lindos. Vem cá, homens. Tanto que homens gostam bastante desse movimento e aderem, porque existe ali uma defesa dos homens mesmo. Os homens não podem falar aqui, então eu, mulher, vou falar no seu lugar. Precisa existir? Lógico que precisa existir. Se eles estão no Congresso e os homens realmente não podem falar, quem que vai falar pelos homens? Nesse estado da questão, realmente são as mulheres. Mas nesse processo de responder negativamente, o que acaba sendo negado também inconscientemente é esse sofrimento que alimenta essa revolta. E tem também um motivo para isso acontecer, porque realmente esse sofrimento é muito disruptivo. Quando eu dou voz a esse sofrimento, se essa voz não for devidamente mediada, se essa voz não encontrar uma saída honesta, verdadeira, redentora, se eu não for capaz de sublimar tudo isso da forma certa, isso realmente sai arrastando civilizações, famílias, a própria pessoa, no final da história, começa a ser consumida por esse ressentimento, por esse ódio, por essa revolta. Ela vai se fechando cada vez mais em si mesma. Ela não encontra uma resposta para isso, encontra falsas respostas e vai se fechando ao ponto de terminar como muitas mulheres terminaram, completamente sozinhas e sem experimentar o amor mais verdadeiro do mundo. Inclusive, Débora, você estava comentando a respeito dessa coisa mais importante, né, da maternidade, e quando eu penso em feminismo, eu imagino que muita gente que está nos ouvindo também pensa a mesma coisa, não consegue dissociar isso de aborto, né? Eu imagino que é uma pauta comum a todos esses feminismos que a gente falou aqui, que eu quero, inclusive, falar um pouco mais depois também, quais são esses feminismos, dissidentes, essa coisa toda, né? Eu lembrei, Lara Brenner, que nós fizemos um documentário que é Duas Vidas. Então, se você ainda não assistiu esse documentário, né, porque temos vários documentários na nossa plataforma, que são exclusivos, né, para membros assinantes. Esse a gente fez questão de deixar público esse documentário. E ele é tá no YouTube, porque é uma pauta curto, que é... inclusive. Exato, ele é um dos documentários exato. mais curtos da BP. Então, você vai assistir a ele rapidinho. Então, vale a pena você, assim que terminar esse Conversa Paralela, você conhecer o Duas Vidas, que é uma pauta muito cara aqui pra gente, né, quando a gente fala de aborto. E trouxemos várias histórias. Tem a história da Chiara Corbella, né, uma história lindíssima, né, trágica, mas linda também, a respeito da defesa ali da vida, da maternidade, né, até o último instante. Então eu convido todos vocês a assistirem. E se vocês gostam desse programa, se vocês confiam na Brasil Paralelo, saibam que tudo isso aqui só é possível graças à ajuda de vocês que estão aí do outro lado, que confiam nesse nosso trabalho, que assinam a Brasil Paralelo, porque a gente não recebe dinheiro público, né, Lara? É isso. Então, para assinar, o QR Code está aparecendo no cantinho da tela, tem o link da descrição, tem vários planos que você pode assinar.
faça a sua melhor escolha e venha para o lado de cá, assine a Brasil Paralelo. Mas eu quero falar então, entrar um pouquinho nesse tema polêmico do aborto. É possível ser feminista e não defender o aborto? Só fazendo um complemento à pergunta, a maioria das pessoas, se entrar numa universidade hoje e perguntar para 100 mulheres, 100 provavelmente vão responder que feminismo é a luta por direitos iguais. Onde que o aborto entra nisso? Como é que é? Vamos deixar também outra coisa muito clara. Quando nós falamos sobre feminismo, assim, com F maiúsculo, nós estamos falando do que seria o feminismo mainstream, o feminismo mais conhecido. E ele realmente se apresenta como um movimento de defesa da mulher contra a opressão. Isso é uma resposta política. O que essa resposta nos diz? Pouquíssima coisa. O que é esta opressão da qual a mulher precisa ser protegida? Isso pode ir desde assuntos que são realmente importantes e graves, como a opressão que as mulheres passam quando elas são mutiladas em certas culturas, certo? Então, isso é uma forma de opressão, claro, né? Não. Mas pode chegar até, e geralmente chega, muito intuitivamente, até o núcleo dessa revolta sobre a qual nós estamos conversando. Isso é algo também que segue uma lógica, que é a lógica da revolta. Porque se nós estamos conversando aqui sobre este sofrimento da natureza feminina, sobre este sofrimento da maternidade que, não encontrando uma resposta, gera uma revolta, e muitas vezes essa revolta é capturada por determinados movimentos políticos, qual é o movimento mais lógico? É você negar o que tem na origem de tudo isso. Ou seja, você nega essa abertura à criação, essa abertura à vida. Eu já estou sofrendo aqui, porque eu já sou feita de forma mais frágil, mais vulnerável. Por que diabos eu vou me tornar mais vulnerável ainda? Por que eu vou me abrir ao outro? Não, eu vou negar completamente todas essas coisas e vou me fechar totalmente em mim mesma. Assim eu estarei segura, assim eu estarei protegida. Portanto, este feminismo mainstream, este feminismo recorrente, ele precisa rejeitar a maternidade. Muitas vezes ele rejeita uma falsa noção de maternidade. Ele rejeita a maternidade moderna, na qual a mulher fica presa num apartamento com 20 meninos, mas joga o bebê, a água com o bebê fora, né? E acaba achando que isso é a maternidade de fato. Não consegue perceber que isso é uma distorção da maternidade. Essa rejeição da maternidade está nesse núcleo da metafísica feminista. E essa rejeição da maternidade pode se dar de muitas formas. Eu posso defender a técnica através dos anticoncepcionais, através de todo esse processo de esterilização feminina, isso acontece. Quando os anticoncepcionais não eram de tão fácil acesso, uma forma de você rejeitar a maternidade é simplesmente resguardando a castidade. Então, existe, sim, ali no início, vários movimentos feministas, vários núcleos que guardavam a castidade com o objetivo de rejeitar a maternidade. Passar por uma experiência cética de pseudo-purificação e, assim, rejeitar a maternidade. À medida que a técnica avança, as formas de rejeitar essa maternidade, mantendo uma liberdade aberta cada vez maior, uma liberdade no sentido de uma liberdade no mundo, de ação no mundo, né? Não necessariamente a verdadeira liberdade, então as pautas políticas passam a capturar essa técnica e a utilizar ao seu favor. A Margaret Sanger, que muitos de vocês conhecem e que, inclusive, foi abordada pelo excelente documentário da Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo. Qual que é a proposta da Margaret Sanger? É popularizar a pílula anticoncepcional para que o sofrimento do mundo diminua. Se eu tiver menos filhos no mundo, estes filhos não vão sofrer, não é mesmo? Então, qual a melhor forma de eu evitar esse sofrimento? É que essas crianças não existam. Eu, em tese, conseguiria diminuir esse sofrimento feminino se eu permitisse que elas pudessem
escolher a forma de viver esta maternidade, certo? Ela acreditava, inclusive, que o número de infanticídios diminuiria se essa técnica fosse mais popular. Ela acreditava que introduziria as pílulas anticoncepcionais, então o número de mulheres tirando os próprios filhos diminuiria. Mas qual foi a consequência lógica da pílula? Que é a consequência lógica da técnica? Eventualmente a aprovação do aborto. Pauta profundamente feminista. As feministas, talvez não todas, mas as filósofas, que é o que nos importa aqui, não como isso chega filtrado e pulverizado até uma média de mulheres que sequer pensa sobre isso, só absorve o discurso político e sai repetindo, né? Este feminismo, ele é dependente desta pauta. Então, todas as vertentes vão defender de uma forma ou de outra o aborto, sabendo que é uma vida. Esse é o ponto que talvez a política e a resposta política não conseguem entender, porque muitas vezes a resposta política tenta convencer as pessoas de que aquilo é uma vida. Mas elas sabem que é uma vida. Uhum. Elas sabem que é uma vida. Mas é uma vida que eu não posso aceitar, porque eu só vejo no mundo miséria. E a Sanger teve uma vida peculiar, né? Acho que vale a pena trazer um pouco da vida dela, porque senão fica parecendo que ela é só uma doida que um dia decidiu que a gente tinha que matar bebês. Não tô, de jeito nenhum que eu estou justificando isso, nem dizendo que eu concordo, não concordo, mas entendendo a vida dela, você consegue ver a origem da ideia, né? Conta para nós um pouquinho. Entendendo um pouco a vida dela, você consegue entender a lógica por trás do pensamento político dela, porque ela perdeu uma filha de apenas 3 anos, de forma muito rápida, salvo engano, por tuberculose ou pneumonia, essas doenças que levavam as crianças no passado, quando a medicina ainda não havia descoberto a mágica do antibiótico e da penicilina, né? Então, ela perdeu muito rápido essa criança, e ela perdeu enquanto ela estava fora, porque ela sempre teve, de fato, uma vida política e intelectual agitada. E era enfermeira também, né? Ela foi enfermeira durante muito tempo, ela trabalhou nos subúrbios de Nova York, o que hoje seria o equivalente às nossas comunidades aqui no Brasil. A pobreza ali no início da industrialização e da urbanização nos Estados Unidos no final do século XIX. Era uma pobreza profunda, com crianças com tifo, as crianças morriam de tifo, as mães cansadas, dupla jornada, trabalho, ali totalmente exaustas. Então chega uma enfermeira e vê essa situação, ela olha para o abismo diretamente, ela olha para o abismo da miséria humana, e esse abismo pode, muitas vezes, vai te consumir. Esse abismo que ela viveu na vida dela, particular, ela jamais superou a morte da filha. Ela, inclusive, começa a frequentar círculos esotéricos de espiritismo, porque ela acreditava escutar a voz da filha. E a voz da filha dizia que ela tinha que continuar com esse programa político mesmo, porque isso era uma forma de ajudar outras mulheres a sair deste sofrimento. É uma loucura. Aí o que eu chamo de histeria. Falaremos disso. Né? É uma histeria na qual a pessoa começa a se afundar e a dissociar. E não só a Margaret Sanger, mas muitas mulheres que estiveram ativamente nessa luta, inspiradas por essa revolta, o fizeram a partir de experiências pessoais. Ou por se compadecer da dor do mundo, também é possível. Muitas vezes a pessoa teve uma vida excelente, mas ela olha para o outro e pensa, este outro não pode ficar dessa forma. A Kollontai foi assim, não foi? A Alexandra Kollontai foi assim. Ela era uma nobre russa que teve a melhor vida possível, porque ela tinha acesso a todas as benesses que a nobreza russa tinha acesso, mas ela abandona o marido e os filhos para se juntar ao movimento revolucionário russo. Ela foi ativa no Partido Bolchevique, ela teve um papel importantíssimo quando Lenin ascendeu ao poder na Rússia, porque
segundo ela, segundo a própria autobiografia dela, ela teve contato direto com a pobreza, com a servidão russa. Uma servidão que era equiparável à escravidão. E essa falsa caridade, por que falsa caridade? Porque não é uma caridade baseada no relacionamento direto com o outro. É uma caridade abstrata, humanitária. Não sou eu ajudando no outro diretamente, o alimentando dentro da minha casa, fornecendo ali um lugar para ele ficar. É uma caridade mundial, global, como se fosse possível redimir o mundo. Ama a humanidade, mas odeia as pessoas, né? Exatamente. Muitas delas, como a Margaret Sanger, a Alexandra Kollontai, partiram dessa transcendência do sofrimento até chegar nesse sofrimento que vai ser instrumentalizado por este movimento político. Mas existe uma filósofa francesa que é profundamente impactante e ela consegue tocar assim o que há de mais essencial na nossa alma. Ela se chama Simone Weil. Essa filósofa francesa, uma mística, quase mística assim, ela dizia que quando o sofrimento da alma humana é pulverizado no político, ele desaparece. Não o sofrimento que aumenta o próprio homem. O próprio homem desaparece quando ele se transforma em uma pauta política. Então fica uma massa insossa, indissociável, que não é mais homem. É o que essa massa que sofre conjuntamente? Eu queria falar um pouquinho, Débora, eu não sei se você queria caminhar para algum outro lado, Lara, mas eu ainda estou pensando nesses feminismos, nesse movimento dissidente que você mencionou. Eu não sabia da existência até entrar em contato com o teu material. A gente ouve, claro, algumas feministas falar, mas existem vários feminismos, aí tem o movimento feminista negro que briga com outras feministas, e aí tem, sei lá, pessoas que eu estou imaginando agora, a própria J.K. Rowling. Que parece que tá sozinha, né? E aí eu consigo ver alguns argumentos dela e falo, mas tá aí, ela se diz feminista, mas eu concordo com o que ela tá falando, porque é justamente com aquela pauta da agenda trans, não sei o que. Ela fala, mas eu sou feminista, defendo as feministas, eu não sei qual que é a visão dela, eu imagino que ela defenda o aborto, assim, porque eu também não fui tão além na visão dela e tal, mas ela comenta, por exemplo, eu acho um absurdo ter homem disputando com mulher no banheiro, nos esportes e tal. Como é que fica isso, assim? Porque também as feministas odeiam ela. Mas ela se diz feminista, e aí? Outra persona não grata que eu acho que entra mais ou menos assim, aquela Camille Paglia. Quem que são essas dissidentes, essas heréticas? Conta pra nós. O movimento político, como todo movimento revolucionário, ele é muito eficiente em expurgar os seus dissidentes. Então, por mais que a mulher seja uma mulher em revolta, por mais que ela rejeite a maternidade, como é o caso da própria Camille Paglia, por mais que ela preencha esses elementos mais elementares, mas se ela não compartilha dessa metafísica que existe dentro do movimento político, ela não vai ser aceita como membro do clubinho. Quais são esses elementos? Ela precisa ver, portanto, a mulher como esta vítima totalmente incapaz de agir em razão de uma estrutura opressiva que a incapacita até mentalmente. A mulher, para que ela entre neste movimento feminista com F maiúsculo, como eu disse, este movimento mainstream, ela precisa entender a condição de vítima da outra mulher. Porque é somente a partir desta condição de vítima que eu consigo defender uma ideia de libertação feminina a partir do acordar desta consciência para essas estruturas de opressão. Eu sei que parece um pouco complexo, mas é muito fácil perceber. Existe o patriarcado. Sim. Este patriarcado se infiltra na mente da mulher desde os primeiros dias de vida. Ela é condicionada, ela é aprisionada nessa situação para que ela se torne este peão na mão dos homens, do patriarcado, dessas estruturas maiores, disso que a Kate Millett, que é uma feminista famosa da vertente radical, e aí eu já faço a ponte com a J.K. Rowling daqui a pouco,
ela é uma feminista famosa, ela disse que as mulheres estão presas em gaiolas e que nós precisamos liberar estes selos. Essa gaiola do Estado, a gaiola dos homens, a gaiola da polícia, a gaiola do próprio sexo heterossexual. Também é uma forma de explorar o corpo feminino, certo? Desde que você não faça para os fins revolucionários especificamente. Se você fizer dentro do casamento, então você está sendo oprimida por essa instituição chamada casamento. Então, se você não acredita nisso, como a Camille Paglia não acredita, a Camille Paglia acredita que as mulheres têm livre-arbítrio, que elas têm consciência da sua própria condição, que elas não são vítimas dessa situação toda. Que por mais que esse sofrimento existe, ele não vai determinar o que você é. Tem poder de ação. Exatamente. Camille Paglia acredita que, inclusive, as mulheres podem ser profundamente más. Aí pronto, falou isso, acabou. Se eu acredito... Imagina, a mulher tá sempre certa. Sim, porque isso precisa existir para o movimento político funcionar. Somente o sofrimento de uma vítima inocente pode causar comoção. Se as mulheres são más... Ou podem ser, pelo Podem menos. ser más, onde está a comoção aí? Elas só estão recebendo o que elas merecem, não é mesmo? Quem se compadece, por exemplo, do sofrimento da Medeia? A Medeia, uma personagem da mitologia grega, era uma bruxa. Ela ajuda Jasão durante a expedição de Jasão em busca do Velocino de ouro. Ela trai o próprio pai e se junta a Jasão. Mas Jasão é um homem do mundo e depois de fazer alguns filhos nela, arruma uma namoradinha pra lá e ela fica possessa e assassina os próprios filhos para se vingar de Jasão. Quem olha para essa história e diz, coitada, ela foi traída, né? Justifica ela assassinar os próprios filhos neste ímpeto revoltoso. Ninguém. Ninguém vai dizer, ninguém racional, ninguém normal vai olhar para isso e vai falar, nossa, realmente, olha toda essa situação que nós precisamos revolucionar amanhã e não daqui a 10, 20 anos, depois que algumas coisas mudarem. Agora, quem se compadece do sofrimento de Ifigênia? Ifigênia, uma jovem virgem que é assassinada pelo próprio pai para que ele consiga bons ventos para chegar até Troia e continuar a guerra de Troia. O que Ifigênia fez para merecer isso? Nada. Inclusive, no último momento, ela até vai voluntariamente, por entender ali que não havia outra saída, que ela iria ser sacrificada. O sofrimento de Ifigênia comove. O sofrimento de Medeia não comove. Qual eu vou instrumentalizar? Lógico, que é o sofrimento de Ifigênia. Ainda que as mulheres não sejam Ifigênias, eu vou transformá-las nisso para que eu consiga alimentar este movimento, este espírito revolucionário. Porque aí, no final dos tempos, que eu vou trazer aqui para a realidade, esse final dos tempos, aí tudo fará sentido, tudo será expurgado, todas as coisas ruins, inclusive para os próprios homens, acabarão. A revolução feminina vai levar até mesmo a uma melhora da condição do homem, porque é através da mulher que tudo será salvo. Porque se esquecem que através de uma mulher tudo já foi salvo. Né? Vamos caminhar para isso. Né? Esse feminismo com F maiúsculo, portanto, que tem os elementos próprios e característicos, que tem uma origem histórica específica, que se organiza a partir de certos elementos específicos, ele precisa do quê? Precisa de uma mulher. Ainda que esta mulher seja somente a mulher que sofre. Não é toda mulher. Se você acha que você não sofre, você também não serve para fazer parte. Se a Camille Paglia acha que a mulher é má, também você não serve para fazer parte. Precisa de uma mulher que sofre. Então, a mulher como categoria ontológica, mulher que sofre, ela existe. Ela precisa sofrer de determinado jeito também. Não é todo o sofrimento que vai entrar para a conta. Eu preciso de uma vítima mais frágil, mais delicadinha, né? Então, todos os aspectos relacionados à feminilidade, aquilo que torna a mulher bem quebradiça, bem frágilzinha, vão ser expurgados. É dessa mulher que eu preciso para alimentar este movimento. Agora, vamos voltar à morte da mulher. E aí a gente chega a J.K. Rowling. Se a mulher como categoria ontológica não existe mais, como, meu Deus do céu, eu vou continuar alimentando este movimento? É impossível. É por isso que a J.K. Rowling, ela é uma
das últimas feministas da história. Raiz. Literalmente raiz, porque aí Porque ela sobraram... enxergou que, de fato, a mulher morreu nesse movimento. Sim, E ela tá meio que, tipo, cara, tô defendendo as mulheres aqui, vocês estão... Vocês estão falando que ela não Estão existe, malucas. ué. Eu tô defendendo quem, então? para que haja feminismo precisa haver opressão dessa mulher que sofre em razão do seu sexo, por todos os motivos que nós já conversamos aqui, né? Se as mulheres viraram performance, então o que sobra para o que sobra para toda essa estrutura? E essas últimas feministas, que agora são todas chamadas de feministas radicais. O que é o feminismo radical historicamente? É um feminismo que acreditava que a origem da opressão da mulher está no seu sexo, no corpo sexuado feminino. Ali existe o início do sofrimento que eu preciso resolver. Por isso que as feministas radicais foram as mais radicais no que tange a busca pelo aborto, a busca pelos úteros artificiais, aquelas utopias feministas amazônicas de viver sem os homens, porque qualquer contato com o homem é visto como uma forma de exploração deste corpo assexuado. Por isso que são essas feministas radicais que muitas vezes foram contrárias à pornografia. Muitas delas são vozes ativas, as que estão vivas até hoje, né? São vozes ativas na luta contra a pornografia. Às vezes por entenderem como uma exploração do corpo feminino, certo? Essas feministas radicais se transformaram no que restou do feminismo. Então, sempre que você pensar assim, sempre que você ouvir, não, essa aí é uma feminista radical, lembre-se, na verdade, esta é a única feminista que existe ainda no mundo. Todo o resto se dissolveu com a morte da mulher no final do século passado. Se dissolveu no quê? No gênero. O gênero é um movimento completamente diferente do que havia antes. O gênero é um movimento pós-liberal, de um paradigma pós-liberal que estamos vivendo hoje. Ele tem um modo de funcionamento diferente, uma fundamentação filosófica diferente. Ele se estrutura de forma diferente e, por isso, ele engole as próprias mulheres que lá no início foram as responsáveis por formar filosoficamente toda essa história, certo? A J.K. Rowling, ela se recusa a ser integrada a essa nova massa, a este movimento que é totalmente novo. Por isso, uma autópsia, não só da mulher, que começa uma autópsia da mulher. Peraí, essa mulher morreu, o que aconteceu? Vamos investigar isso, vamos atrás, vamos tentar entender. E no final dessa investigação, o que você percebe? Que o próprio feminismo, como um movimento histórico, com estes elementos que eu fui capaz de rastrear, morreu junto com a mulher, para dar origem a algo ainda pior para a própria mulher. Não é mulher. Lara Brenner, Diga, meu me querido. lembrei Do quê? que a Brasil Paralelo está produzindo um filme sobre essa questão do gênero, desse movimento, Muito louco. dessa situação toda, que é John Money. Uma história filme- perturbadora. Filme que, assim, tá sensacional, de ponta. Terceiro filme ficcional da Brasil Paralelo. Vai sair agora no segundo semestre. Se você quer assistir, você já deve ter visto o trailer. A gente está divulgando o trailer, corte, os atores. Você quer assistir em primeira mão John Money? Vai ser lançado muito em breve, então você tem que fazer parte da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo no cantinho da tela, tem o link da descrição. Vem pra cá, porque tá sensacional. O filme não lançou ainda, a gente vai lançar agora nesse segundo semestre desse ano, mas tá maravilhoso. Antes da gente voltar para esse papo aqui, Sim. e a gente puxar também um outro bloco, eu vou pedir para a produção aqui rodar o trailer do filme, para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Roda aí. The truth. The truth is, it's not always a good idea to tell the truth. Did I tell you, when I was a child, I dreamed of having twins? I used to think I was too unlucky for this. But look,
My baby dances with the devil. I wanna know what's on his mind. According to the urologist report, unfortunately, the damage is irreparable. What do you mean, irreparable? A couple from Winnipeg wants to talk to you about their son. The boy lost his penis during a circumcision, and he has a twin brother. What is a man? What is a woman, and how do we come to define them? For millennia, both philosophy and theology have attempted to answer these questions. And now, it's time for science to provide an answer. And this medical center is opening a gender identity clinic for people who wish to change their sex. There's a little thing the doctor needs to fix. And you are the pioneer? Maybe in a small way. It's better for Bruce. It's time to say goodbye to Bruce. My baby. Mommy loves you, okay? And when we come back, we're gonna give you a new name. What we come to define as masculine and feminine is constructed. The names have been omitted. I'm telling you, it's a child. He is conducting his experiment on a child. Don't you want to be like the other girls? I want to be me. You can make up theories, say whatever you want. The truth doesn't change. You keep trying to distort reality to try and make it fit. If I were you, stop talking about my cases. Why? What are you gonna do? Why don't you mind your own business? But changing a person's sex, isn't that playing God? Well, I would ask you, doesn't God play with us? The world's leading expert saying the exact opposite of you. Who's the expert? Some guy named John Money. Como você pode perceber, a história é perturbadora. E o pior é que, infelizmente, ela é 100% verdadeira. Aconteceu, né? Documentada, é uma coisa, assim, bizarra, esquisitíssima, né? Não estou ansiosa para assistir ao filme. Mas, Débora, voltando a essa questão de gênero. Então, quando a gente fala deste movimento de gênero, ele, então, é incompatível com o próprio feminismo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes a gente escuta que o feminismo abraçou o movimento transgênero. Mas eles, na verdade, não. Eles são água e óleo. Mas existe certa verdade nessa afirmação. Porque o gênero surge filosoficamente, na verdade, ele se populariza filosoficamente pela década de 70, 80, mas ele será coroado na década de 90 através de uma figura conhecida chamada Judith Butler. Por mais que estes experimentos de tentar chegar até o hermafrodita sejam muito antigos e eles permeiam a sociedade não só ocidental, certo? Esses experimentos de buscar transformar um homem em uma mulher, principalmente, e menos uma mulher em homem nesse ponto. Por mais que esses experimentos existam, este gênero que dominou tudo, que vocês escutam falar aí, que não existe mais sexo, agora todo mundo, você vai preencher lá, não é sexo, é gênero, feminino ou masculino, né? Esse gênero que vocês conhecem. Outros. Adoro, outros. Que outros? Tá louco? Esse gênero, ele começa a surgir dentro do próprio movimento feminista. Pelo seguinte motivo, realmente, o que faz de você homem e o que faz de você mulher tem certa dose de performance. Porque todos nós performamos em sociedade algum papel, certo? Então, as mulheres vestem saias ou calças. Tudo isso é culturalmente determinado. O que é esperado de um homem? Isso vai variar de sociedade em sociedade. O que as mulheres devem fazer neste contexto específico? Elas podem ou não podem usar maquiagem? Elas usam sapatinhos que apertam os pés? Ou elas fazem procedimentos estéticos para ficarem mais jovens, ou a velhice é celebrada. Bom, tudo isso realmente, como diz lá em Minas, varia bastante. Tudo isso varia muito. Então, o que faz, portanto, você quem você é, não pode ser separado de quem você é dentro de uma cultura. Você não existe fora dessa cultura. Você só existe porque a sua mãe é sua mãe. Se sua mãe fosse diferente, você provavelmente seria uma pessoa bem diferente do que você é hoje, certo? Agora, daí para eu dizer que, primeiro, é possível separar
olha só, pegar um ferrinho de dentista e dizer assim, a Lara é quem ela é, até aqui é o que ela é, até aqui é o que a cultura exige dela. Dá para mapear? Dá, até certo ponto. Certas generalizações culturais. E isso foi o que algumas antropólogas feministas começaram a fazer, e isso elas chamaram de gênero, para diferenciar, como se fosse possível, né? O que é biologia, o que são os famosos instintos, e o que é aquilo que está mais próximo da cultura, do que é socialmente aceitável. Agora, esse gênero, ele chega até uma filosofia francesa especificamente, que vem de nominhos conhecidos como o Foucault, principalmente, mas que Derrida, principalmente, um pouco de Lacan, embora Lacan já tenha aí a sua diferenciação significativa. Esse pós-estruturalismo, ele rejeitava essa ideia de que eu posso separar aqui. Porque, olha só, a gente acabou de falar que realmente é uma ideia estúpida, certo? Separar aqui a biologia do que você é. Só que ao invés de dizer, bom, vamos buscar a noção de natureza dos antigos, que é uma junção daquilo que você é, o que você foi feito para fazer, a cultura. Ao invés de fazer isso, você fala assim, não, então nada existe. Então... Mais fácil assim, né? É mais fácil, então. A linguagem determina o que você é. E a linguagem é um jogo. Exatamente. O Não há né? nada por trás da cortina. Então, não há nada que exista, de fato, na realidade. Tudo. Não é que é uma construção social. Isso é o paradigma antigo. Eles estão dizendo que não existe nem construção social. Que cada coisa é única, singular, né? E vai se fazendo de forma totalmente atomizada e aleatória. Isso é uma filosofia muito antiga. Vocês conhecem os próprios sofistas, os próprios filósofos, entre muitas aspas, anteriores a Platão, a Sócrates, que muitas vezes diziam, olha, nada existe. Se algo existe, não pode ser conhecido. Então, do que adianta você buscar alguma coisa que a sua razão não vai ser capaz de compreender? Quando o gênero se junta a esse pós-estruturalismo, pós-modernismo, é até difícil definir, porque é a morte do homem de forma total, é a morte das coisas concretas. Então eu tenho uma fusão catastrófica, porque agora eu posso dizer, mulher, sabe tudo aquilo que te aprisionava? Sabe aquilo que você queria revolucionar, que você queria colocar um exército em marcha para poder resolver? Então agora você pode resolver simplesmente abrindo mão de tudo que você é. Por que você não ignora todas essas coisas e aí você pode performar o que você quiser? Porque, na verdade, você nem é. Porque nem existe ser. Isso. Né? Isso é uma coisa Esse é o paradigma do gênero. O gênero, como ele surge na década de 90 através da Judith Butler, ele não existe também. Então, a própria performance, ela é algo que não pode ser capturado. Certo? E as mulheres abraçaram isso, Lara, muito efusivamente. Muito efusivamente, porque é mais atraente para a mulher essa ideia de que agora eu acordo e aí, plim, todos esses problemas não existem e eu posso sair dessas amarras, todas essas expectativas, todos esses papéis sociais, tudo isso que me sufoca. Agora eu posso performar o que eu quiser. As mulheres abraçam. Mas as mulheres abraçaram isso. Você falou, por exemplo, o feminismo está aí há 300 anos. Então, há que se estudar isso também, porque a gente vê, se é uma coisa que seria tão risível, uma coisa tão... Não duraria esse tempo todo também. Então, isso, de fato... O gênero é muito atrativo, exatamente porque não é risível. Agora, por exemplo, eu estou pensando aqui... olhando para a contemporaneidade mesmo, para a mulher de hoje. Ela abraçou essa revolução sexual, ela abraçou o anticoncepcional, então a mulher agora ela se comporta como um homem, ela pode sair, ela faz o que ela quiser, ela se relaciona com quantos homens ela quer hoje, sem o risco, sem o ônus, né? O lance da gravidez e tal, né? Que para ela, no caso, ela está no mercado de trabalho, né? E que eu também não acho que é um problema, só para deixar claro, assim, mas
só essa visão de mundo diferente, né? Então ela tá com uma independência financeira, com uma liberdade sexual e tudo mais, uma liberdade social também. E, ao mesmo tempo, a gente vê muitas dessas mulheres infelizes. Porque a revolta permanece, isso é um falso sacrifício. É lógico que a técnica... Mas como é que o feminismo explica isso, Débora, hoje, assim, né? Qual que é o feminismo contemporâneo? O que eles fazem? Porque eles estão vendo que, pô, alguma coisa não está funcionando ali. A gente está querendo tirar todas essas amarras, todo esse problema, falando que a mulher é oprimida por causa disso, do homem, da gravidez, da maternidade, da religião, do não sei o quê. Aí, beleza, faz tudo isso aí que a gente está mandando fazer. Aí as mulheres estão fazendo e, ainda assim, elas estão querendo, às vezes, voltar para suas famílias, ser mãe, aí descobre que tá tarde para ser mãe, aí se arrepende, você tem um monte de mulheres infelizes. E nos por causa países disso. com maior igualdade de gênero e de direitos... Isso é muito interessante, isso também. Tem um documentário norueguês, imagino que você conheça, né, que é o Lavagem Cerebral. Exato. O primeiro episódio, acho que é o mais famoso, o Paradoxo da Igualdade, que tá um cara lá que é comediante, inclusive. Ele começa a ver que no próprio país dele, é um país com maior igualdade de gênero do mundo. Aí ele vai num hospital, só tem mulher no hospital. Como trabalhador, enfermeira. Só enfermeira, só mulher, só tem mulher. Aí ele vai numa construção civil, só tem homem. Eu falo, pô, mas e esse país aqui? E um monte de dona de casa. Esse país tem um monte de... É o país mais igual em questão de gênero do mundo. Por que isso não é meio a meio? Por que as mulheres... Estão escolhendo tão errado, né? Escolhem ali uma via mais do cuidado, da atenção e tal, e os homens são muito mais analíticos ali, números e força bruta e etc. Sinal de que tem algo inato aí, né? Isso aqui é muita coisa. Não, o que define o que é algo inato ou o que é algo socialmente formado? Isso é praticamente impossível de definir, principalmente no indivíduo, né? Porque nós somos um conjunto dessas coisas, nós somos forma e nós somos fim, certo? E o que nos leva até determinado fim é um conjunto de informações que nós recebemos através das nossas raízes, da nossa família, da moral, do lugar onde você cresce. O que determina, o que leva as mulheres até o cuidado? Será que isso é algo inato? Bom, inato, entre muitas aspas, em algumas sociedades que, como vocês disseram, já fizeram tudo o que é possível para eliminar todas essas distinções, e essas distinções permanecem, essas sociedades só estão revelando que a forma da mulher, a forma que a mulher foi feita, estabelece uma expressão específica. O corpo feminino se expressa de uma forma específica. É lógico que isso vai ser visível, dependente de qual teoria revolucionária que você abraçar. Existe um livro interessantíssimo, Lara, talvez você conheça, que se chama O Mestre e Margarida, do Bulgakov. É um livro que conta a história do dia que o diabo mesmo, resolve fazer uma visita em Moscou, na era pós-revolucionária, certo? Moscou comunista. O que ele queria saber? Ele queria saber se este novo homem soviético era realmente um novo homem. E ele faz alguns testes, ele joga um dinheiro para uma multidão, ele testa alguns limites ali, e ele acaba concluindo, não. É a mesma bosta. Esse homem aqui é o mesmo homem de sempre. É o mesmo espírito da Igreja do Diabo. Capaz que o Machado de Assis deve ter se inspirado nesse livro, então. Ou o contrário, porque a Igreja do Diabo do Machado é anterior, eu acho. Todos eles se inspiram em Goethe, né? Ou seja, o homem é o mesmo. O homem é o mesmo. E continuará sendo o mesmo, independente das tentativas de refazê-lo do zero. Como esse movimento explica essa constante insatisfação ou a constante predominância desses estereótipos ao longo do tempo? Ele se renova politicamente. Então, lá no início, Inglaterra, século XVII. As mulheres haviam saído da cristandade e agora existia uma nova situação, uma nova forma de pensar a família. As famílias deixam de ser as famílias estendidas que nós ibéricos, que nós latinos conhecemos muito, que é tio, primo, pai, todo mundo junto ali, os meninos circulando no quintal, né? Fulano, olha meu menino aí pra mim que eu vou ali, esse tipo de coisa. Essa família agarrada, que é a nossa família, né? Ela começa a se transformar em uma família mais nuclear
absoluta. Só um pai, uma mãe e os filhos. Essa família agora ela não é mais rural, ela é urbana. Eu não estou mais nos feudos, eu estou em cidades. Ou seja, o espaço doméstico e o espaço público, que até então nem existiam dessa forma, não existia espaço doméstico e público. Gente, trabalhar na roça, quem trabalha na roça sabe disso. Mesma hora que você está tirando um leite, você está fazendo uma comida em casa. Na mesma hora que o homem está trabalhando na lavoura, a mulher está ajudando, pegando os grãos que sobraram. Minha mãe está aqui de prova, ela catava milho na roça, colocava ela para ir lá atrás dos milhos. Esse espaço doméstico e público começa a aparecer de forma mais predominante. As mulheres, naturalmente, ficam mais restritas ao espaço doméstico, mas naturalmente elas perdem certa forma de gerência no espaço público que elas tinham até então. Elas sempre estiveram presentes nisso que a gente chama de esfera pública. Isso de mulher no doméstico e o homem na esfera pública, isso é uma invenção moderna, que surge, de novo, em países de tradição anglo-saxã. E depois é exportado para o mundo. Olha, então, essa nova situação que parece ter deixado as mulheres mais infelizes. Vamos resolver a situação? Vamos devolver a mulher para a esfera pública, principalmente a nobreza, que é quem está pensando, que é quem está filosofando sobre isso? Vamos permitir que as mulheres nobres exerçam as novas profissões, medicina, advocacia, que não era permitida a elas exercerem? As mulheres foram atrás disso. Não, eu sofro, existe um vazio no meu peito aqui, tem alguma coisa que eu não consigo resolver, talvez o problema seja esse. Mulher gosta muito de culpar casamento também. Se ela tá triste, meu marido é terrível, nossa senhora, aquele encostado, não me ajuda com nada. Vamos resolver esse problema da educação feminina, então. As mulheres voltam, agora de forma mais massiva, dentro do novo contexto da educação pública, elas se inserem na educação pública. Resolveu? Agora elas são educadas e continuam sofrendo. Porque isso é uma questão vital. O homem sofre, a mulher sofre, nós ansiamos por Deus. Esse vazio, ele é consumidor, ele pede por algo que é transcendente. Mas não, vamos resolver isso aqui. Resolveu? Não. Aí vem uma nova geração de mulheres e fala, olha, não resolveu nada. Agora, o lance é a gente revolucionar, participar dos movimentos revolucionários, anarquismo, comunismo, contexto de Segunda Guerra. Resolveu? Não, não resolveu. Os mesmos problemas, aquela sensação de fazer tudo igual, todos os dias, e deitar a cabeça no travesseiro e pensar, gente, é só isso. A minha vida vai ser só isso pro resto da vida. Eu não tenho sentido, não tenho um significado maior. Não resolve. Então agora o que a gente vai fazer? Agora eu acho que o problema está mais profundo, está enraizado mais profundamente, é o sexo. Eu preciso de liberdade sexual para que eu possa ser feliz. Então vamos lá, então. Vamos fazer todas essas coisas aí. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Então quando o gênero chega, veja só, quantas tentativas de resolver esse problema feminino, essa dor feminina, de todas as formas possíveis, menos a forma certa. que seria retornar à mediação original, né? Quando o gênero chega, todas essas mulheres estão cansadas, é o final do milênio, não querendo entregar a minha idade, mas eu não vivi essa época, mas quem viveu sabe aquela euforia do final do milênio, todo mundo achava que o mundo ia acabar nos anos 2000, todo mundo achava que o grande bug do milênio, movimentos de nova era explodindo aqui e ali, movimentos esotéricos e tudo mais. Cara, agora vai, agora tem que ir, entendeu? Tem quantos séculos que a gente tá aqui nessa... Não, agora vai e aparece o gênero. Agora vai. Então, todas elas abraçaram esse gênero, este novo gênero que já estava ali o seu embrião dentro do movimento feminista, e elas descobriram muito rapidamente, que esta nova situação, depois que o milênio acabou, que o mundo não acabou, que as coisas continuaram como elas sempre foram, que o apocalipse não aconteceu, que nada foi revelado. Essa nova geração não tem mais esse espírito de amanhã, sabe? Virando a esquina, a gente vai revolucionar o mundo. Essa nova geração não tem mais, ela não tem nem mais isso. Na volta a gente compra. É uma Teve a volta e não comprou, né? É um tédio generalizado. Quando vira o milênio, as próprias feministas percebem, putz, isso vai dar ruim. Porque agora a gente não tem mais a mulher como categoria, a gente perdeu. Se a gente não tem a mulher como categoria, a gente não pode comunicar nada.
A gente não pode levar nenhuma revolução a cabo. Algo novo surge e acaba varrendo esses escombros. Então, o movimento feminista foi bem sucedido porque ele chegou até a sua consequência lógica, que era o próprio suicídio. Porque se a minha revolta é contra a contingência feminina, como que eu acabo com a contingência feminina? Matando a mulher. Matando a mulher. Então foi extremamente bem sucedido, os efeitos a gente sente até hoje, mas deu origem, deu espaço, abriu espaço e ativamente participou no surgimento de algo novo, que agora é totalmente pulverizado em vários sofrimentos diversos. Então hoje uma mulher, se ela quiser competir em termos de competição da opressão com uma pessoa negra, ela vai perder. Agora, se ela for competir com um homem biológico, ela vai perder. No próprio Ministério da Mulher, ela vai perder. Isso nos Estados Unidos já é claro há muito tempo e agora chega ao Brasil de forma muito rápida, né? Impressionante, assim, como é um negócio tão óbvio, né? Débora, e a figura de Eva permeia toda essa narrativa, assim, é engraçado porque hoje, quando a gente olha para o feminismo, a gente acha que ele sempre esteve 100% dissociado de qualquer tipo de religião, né, que sempre foi um movimento laico. Acho que hoje a maioria das pessoas que se entendem feministas tem um pouco de aversão a essa questão religiosa, mas, na verdade, a própria leitura de Eva, você mostra no seu livro, é muito legal, ao longo desses 300 anos mudou. Eu queria que você falasse um pouco, inclusive, sobre a participação determinante de mulheres religiosas, movimento protestante, tudo dentro da evolução feminista. Quando a modernidade surge, com ela surgem novos problemas, um dos principais problemas é de origem teológica. Por quê? Eu tiro Maria de dentro da economia da graça. Não inicialmente, isso foi aos poucos, isso aconteceu aos poucos. Ela não foi retirada do dia para a noite. Os primeiros reformadores ainda exaltavam Maria como, por exemplo, a mãe de Deus. A ideia de que Maria era mãe de Deus, ou seja, que foi através dela que o Logos se fez carne, ainda se mantinha muito claro. Mas aos poucos isso foi se perdendo, certo? Eu tiro Maria da economia da graça. E, ao mesmo tempo, eu passo a ver Eva, que sempre foi, historicamente, na antiguidade, antes de Eva já tinha Pandora. Eu vejo essas mulheres não como mulheres carregadas de certa soberba, e isso as levou para próximo da serpente e permitiu que a serpente contasse ali as suas histórias e, eventualmente, o próprio homem também é convencido de que ele pode ser Deus, e aí o resto é história, o resto a gente conhece, né? Na antiguidade, os primeiros padres, a escolástica, o próprio Renascimento, via nesse aceitar do fruto uma soberba intrínseca, certa maldade mesmo, vamos colocar nesses termos bem generalistas, né? Agora, um novo paradigma surge e vê Eva como mais fútil. A palavra certa não é fútil, mas ela é inferior ao homem, e por ser inferior ao homem, mais frágil, um vaso frágil e delicado, em razão da sua fragilidade, não futilidade, em razão da sua fragilidade, ela é seduzida pela serpente. Vocês conseguem perceber que é uma mudança de interpretação muito sutil, que não é algo que inicialmente transforma as mulheres em seres melhores, porque aqui eu tenho uma soberba e aqui eu tenho uma fragilidade, mas que essa mudança, somada à retirada de Maria da economia da graça, permite que surja um novo cenário no que diz respeito à forma que eu enxergo a mulher. Hoje a gente não percebe isso, mas lá atrás, a história do primeiro casal, a história de Gênesis, impactava diretamente na forma que as pessoas viviam, que as pessoas se enxergavam. A história do exílio e do paraíso permeava a cultura e ditava mesmo as esperanças, aquilo que eu posso esperar do mundo, aquilo que justifica certo sofrimento
Eu entendo que aqui este é um mundo que foi corrompido em determinado momento e esta corrupção aconteceu no início dos tempos. Somos descendentes dela. Estamos, de alguma forma, por nossa própria culpa, nós estamos longe de Deus e nós devemos buscá-lo agora. E tudo isso vai se resolver no final dos tempos. Tudo isso tinha um impacto direto na forma que as pessoas viviam. Então, quando eu mudo a forma que a mulher era vista, eu tiro esta maldade e coloco agora esta fragilidade, lógico que surge um ecossistema totalmente diferente. Dentro desse ecossistema, muitas mulheres começam a trabalhar a partir dele, porque eram mulheres educadas, extremamente educadas. A Reforma Protestante levou a um alto índice de alfabetização nos países em que ela aconteceu primeiro. As mulheres foram na esteira, elas estavam produzindo peças, elas estavam produzindo romances, a partir dessa ideia de uma mulher mais frágil, mais delicada do que era anteriormente. A serpente escolheu por estratégia, né? Vou pegar a que é mais fraca. Mais fraca. Agora, o paradigma mariano era muito diferente. O paradigma mariano... Ela pisa a cabeça da serpente, meu Deus do céu. A mulher é tão mais forte ali. Eu posso redimir essa soberba de Eva através da descendência da mulher. Isso é a promessa de Gênesis. E aqui existe algo que o movimento revolucionário vai capturar. E por isso que muitas dessas mulheres, dessas primeiras mulheres, se formam dentro das igrejas. Porque se a descendência da mulher ainda não resolveu a história, pois eu não tenho Maria como a mãe de Deus, eu tenho ela só como mais uma figura da Bíblia, então vai caber às próprias mulheres resolverem essa confusão toda, né? Então, as próprias mulheres individualmente recebem o fardo de redimir-se a si próprias, sozinhas, né? Sem o auxílio desta ponte, desta escada que leva até a transcendência, e elas recebem o fardo da própria perfeição. Porque Maria era perfeita, e agora, para que você possa resolver esta economia da graça, cada mulher precisa portar essa perfeição. E tudo isso recai sobre os ombros femininos de forma muito violenta. Isso é sentido muito rapidamente. E lógico que se eu cobro de cada mulher a perfeição, rapidamente vamos descobrir que as mulheres não são perfeitas. E aí coisas esquisitas começam a acontecer. Essas rebeliões começam a acontecer. A mudança da modernidade foi uma mudança, lógico, industrial. A gente já falou sobre isso, sobre as famílias, sobre as novas formas de organização, sobre como tudo muda ali no dia a dia mesmo, assim, do que é esperado, do que é um papel social, o que é esperado do homem muda, o que é esperado da mulher muda, as pessoas precisam se resolver nisso, isso já é difícil, mas existe uma mudança teológica importante também que se infiltra nessas questões femininas e começa a formar aí o que hoje nós temos como o feminismo com F maiúscula, que é esse feminismo mainstream. O início religioso, ele continua permeando todo o movimento. As mulheres continuam tentando se redimir, continuam tentando se livrar do pecado original, que qual que é? Multiplicai as dores do parto, multiplicarei as dores do parto. As consequências do pecado, né? As consequências do pecado original. Elas continuam presas nesse ecossistema, continuavam presas nesse ecossistema que está lá em Gênesis, né? Ainda que inconscientemente. E buscando, talvez não tão consciente assim, uma salvação que elas só poderiam encontrar através da graça, e a graça que se fez carne através de uma mulher. Sem essa ajuda, sem essa mediação cultural, realmente fica difícil para a gente, como mulher, viver, né? E entender essa situação toda. Sem que a vida perca completamente o sentido, né? Pessoal de casa, vocês estão gostando desse papo? Eu preciso Se não falar tá para errado, você deixar o mas like. Tá errado. Sinto muito, que tá Não muito deixou bom o like ainda tá errado. E já compartilha também. Para levar essa assim, mensagem tá maravilhoso, para o maior beijo. número possível de pessoas. Exatamente. Quero lembrar vocês todos que a gente tem também um documentário sobre feminismo, Sim, Lara Brenner. sim. A face oculta do feminismo. Sim. Documentário que explica as primeiras ondas do feminismo. Você quer entender as raízes do feminismo? Você é leigo, iniciante, quer
entender um pouco mais qual que é o pensamento da Judith Butler, Margaret Sanger, Firestone, toda essa galera aí. O Simone de Beauvoir. Exatamente, Simone de Beauvoir. Tanta gente também. Então, ó, convido todos vocês a assistirem. QR Code está na tela, link na descrição. Vem fazer parte da Brasil Paralelo, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg. A gente traz professores, a gente traz especialistas no assunto. Tudo que você está vendo aqui é só a pontinha, aqui é só a superfície, Lara Brenner. Exato. No nosso stream da Brasil Paralelo, a gente tem documentários exclusivos, filmes selecionados a dedo. Cada filme tem uma análise exclusiva. Então, se você está assistindo um filme, eu quero saber mais sobre o filme. Então, quantas vezes você saiu do cinema, Lara Brenner? Você quer, eu quero entender um pouco mais aquela cena, aquele detalhe. Todos os filmes da Brasil Paralelo têm uma análise exclusiva. São análises muito boas. Muito boas, uma edição muito bonita. Todos também têm essa curadoria infantil. Isso que é importante falar, né? A gente está falando aqui de gênero e tal, então não tem nenhum desenho com linguagem neutra. Judith Butler chora no banho. Você a pode curadoria botar do o seu Brasil filho Paralelo. tranquilo para assistir os desenhos da Brasil Paralelo. Além disso, cursos e certificações. Então tem muita coisa bacana. Vem fazer parte da Brasil Paralelo. A gente está, infelizmente, se encaminhando já para o nosso final. Calma, tem outras coisas a falar aqui. Então, eu vou deixar você decidir aí. Peraí, calma. O que a gente vai abordar aqui, porque eu sei que é muita coisa. Se você quiser até uma parte 2, pessoal, aí você tem que já comenta aí. É muito boa. Exatamente. Coisa boa. Não, recentemente, Débora, houve um movimento até assim meio embasbacado de parte do mundo conservador, porque eis que me surge o Padre Paulo Ricardo falando sobre a questão feminina e usando o nome feminismo. Então ele fala, nem contra nem a favor, então, o que é o feminismo, sabe assim, trazendo o feminismo à tona, que é uma palavra que eu acredito a maioria das pessoas esperava nem ver na boca do padre. Mas ele é muito atento às questões do mundo. Assim. Se tem uma coisa que o Padre Paulo Ricardo entende é de guerra cultural, é de domínio ideológico, né? de compreensão dos domínios ideológicos que incidem sobre as pessoas. Então, ele decidiu falar sobre isso. Por que é que o Padre Paulo Ricardo está causando tanta comoção? Conta para nós. O Padre Paulo Ricardo provavelmente percebeu, através de uma experiência muito direta de confessionário e de um pastor mesmo das suas ovelhas, que o movimento antifeminista que se avolumou na direita estava causando certos prejuízos às mulheres. Pelo motivo que nós já conversamos, por negar esse sofrimento feminino e exigir da mulher uma performance de feminilidade que não está sendo mediada necessariamente pela graça, porque o cristianismo, ele não nega o sofrimento, ele aceita o sofrimento, ele dá um valor ao sofrimento, mas ele o redime. Você não precisa carregar uma cruz, porque Jesus já carregou a cruz por você. O caminho é de redenção. O caminho é de redenção. O seu sofrimento, ele precisa te levar até a transcendência. Ele não foi feito para você sentir prazer nele, para você se alimentar dele. Ele precisa te levar até algum lugar. E este lugar é redenção. No colo de Maria está Jesus. Assim que desceram da cruz. Assim que, depois do Calvário, ali nos pés da cruz está Maria. Essa figura da Mater Dolorosa, de uma mãe dolorosa, é uma figura que todas as mães podem olhar para ela e pensar: eu sofro, mas daqui 3 dias ele ressuscita. Eu sofro, mas esse sofrimento não é eterno. Eu sofro, mas o corpo será ressuscitado em glória. Essa figura, ela comunica mais do que 1000 documentários, mais do que 3.000 livros. Se essa figura está presente ali, frente aos seus olhos, você é capaz de compreender muito mais do que 80.000 leituras filosóficas. E isso, ao longo do processo de negativa, foi se perdendo, ainda que dentro do meio católico. Foi se perdendo e se aproximando de algo que não é propriamente aquela
ideia mariana de força feminina. Ele percebeu isso. É quase uma estética diletante, né? Aquela coisa meio propaganda de margarina, assim. Eu tenho muito essa impressão também, sabe? Que é americana. Não é nem ibérica, não é nem a nossa tradição. Nem aquelas pessoas que acreditam que, ok, a sua tradição será formada a partir do seu país. Mas essa não é a tradição do nosso país. A nossa tradição é muito diferente. Isso começou a causar uma nova onda de neuroses femininas, que são perigosas, porque se a mulher não está bem dentro da sua própria casa, ninguém mais fica bem. Muitas mulheres começaram realmente a adoecer por causa dessas expectativas irreais, elas não conseguiam descansar no colo de Maria, até o descanso começou a ser visto com maus olhos, né? E o padre Paulo Ricardo deve ter pensado, meu Deus, e agora? O que eu vou oferecer a essas mulheres? Se aquele movimento de negativa não funcionou. E ele recorreu a Santa Edith Stein. E ele recorreu a uma série de mulheres que fazem parte daquilo que São João Paulo II chamou de um novo feminismo católico. Preste bem atenção, essa palavra novo é muito importante para que não haja má compreensões. São João Paulo II percebeu ali, no auge da revolução sexual, que existia uma negação muito profunda, uma inversão muito profunda do lugar da Mãe de Deus, do lugar de Maria. Ele percebeu que tudo aquilo estava sendo motivado por tudo isso que nós já conversamos. E o que ele oferece às mulheres? Ele oferece uma defesa da dignidade feminina baseada em Virgem Maria. Ele faz um tratado mariano e depois ele apresenta, em uma carta direcionada às mulheres, a necessidade de mulheres católicas olharem para essa parte e oferecerem uma resposta a isso. Algo que as mulheres católicas e que o catolicismo sempre fez, sempre existiu movimentos de mulheres para ajudar outras mulheres, algo que durante as guerras as mulheres católicas sempre fizeram de uma forma muito flagrante e reconhecida pela própria igreja, pelo próprio Vaticano. E agora São João Paulo convoca essas mesmas mulheres para este novo feminismo católico, a partir de novas bases, a partir de uma nova questão, que não é aquela questão que vinha sendo fermentada no início da modernidade, aquela questão carregada de ressentimento, essa questão que realmente está bebendo de uma revolta que não faz bem para a própria mulher, para um novo cenário onde as mulheres poderiam, enfim, recuperar essa escada, essa direção, essa nova direção. É isso que o padre Paulo Ricardo está fornecendo agora como um novo caminho para a gente sair daquela dialética negativa e entrar neste novo caminho, que é um caminho muito mais saudável e muito melhor, não só para as famílias, mas também para as próprias mulheres. Você não precisa chamar de novo feminismo, né? Porque a palavra feminismo já carrega certa conotação, certo sentido. Né? As palavras, elas têm força, né? Elas são capazes de atrair certos comportamentos. Mas não precisa chamar de feminismo, não, porque é uma coisa nova. Né? Será que ele não pensou, tipo, igual a gente chama de Nossa Senhora, de Nova Eva? Sabe? É uma coisa completamente diferente, né? Uma nova Eva. Mas enfim, mas realmente tem a teologia do corpo, ele está se baseando na teologia do corpo. Todas as discussões do Gênesis voltam à tona para que o corpo, a alma encorpada, seja colocada de novo em primeiro plano. Se este novo caminho for seguido, então eu posso garantir que as discussões relacionadas à mulher vão se tornar discussões muito mais interessantes, não só para a própria mulher, mas como para os próprios homens, para a própria família, porque aí você vai começar a ir na origem do problema realmente. Uma discussão adulta, né? Madura. Exatamente. Eu tenho ainda uma última pergunta. Por favor. Você tem alguma antes? Não, eu quero antes que o pessoal saiba como encontrar a Débora nas redes sociais. Então, eu queria que ela pudesse só falar onde é que as pessoas te encontram. E aí a gente deixa a sua pergunta final também para um encerramento. Por lado, tá bom. Maravilha? Então,
para o pessoal que quer conhecer mais o teu trabalho, quer conhecer o teu livro, se você tem cursos, fala como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. Aqui está a sua câmera. As minhas redes sociais são @olabocós em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, Quem não te conhece não vai entender nada disso aí, né? Veja o último podcast que aí vocês vão entender o nome do meu canal. E acompanhar pelas redes sociais ajuda, e participar das leituras que eu trago, das propostas de seminário, as novas discussões que aparecem o tempo inteiro, também é muito importante para quem realmente está interessado, não só nesse tema, mas em questões mais importantes da alma humana e como tudo isso se comunica de certa forma, como tudo isso responde a certos problemas modernos de forma muito melhor do que simplesmente através de uma negativa. De Unai para o mundo. Olha a só. Débora Luciano. Lembrando que ela permanece em Unai. Exatamente. Tá lá, é no mundo, mas é só na internet. Não me tire da minha roça. Eu sou assim, goiana, você me deixa na minha rocinha aqui. Ô, Débora, mas você fez uma investigação, foram mais de 2 anos, né? Foi. Mais de 2 anos, você foi lá da primeira feminista, começou lá em Wollstonecraft, Mary Shelley, pessoal, e chegou até as últimas feministas, né? A Camille Paglia. O que você, pessoalmente, tendo feito toda essa investigação, eu sei que você não vai apresentar uma solução, apesar de que eu acho que ela existe, né? Você também acha. Mas o que você concluiu a respeito de tudo isso? Quando você olha para essa história toda, essa bagunça, esse tanto de ideias que vão se imiscuindo ali, um pouco de verdade, um pouco de mentira, aquelas mentiras perigosas se travestindo de verdade, sua conclusão geral, você chegou a alguma já? Sim, que existe um vazio hoje, um vazio geracional, porque esses movimentos políticos não respondem mais ao que a juventude pede. A juventude não tem mais essa vontade de revolucionar o mundo. A juventude está muito mais próxima de um desespero niilista do que de uma vontade de pegarem armas e trazer o paraíso até a terra. Esse vazio, ele será preenchido, porque todos os vazios, eles têm essa necessidade consumidora de colocar alguma coisa aqui para dentro. Ele será preenchido por qualquer coisa. E o que hoje os nossos jovens estão colocando neste lugar é uma rejeição do próprio corpo ainda mais profunda do que as rejeições anteriores. Os nossos jovens, portanto, eles crescem sem qualquer perspectiva de sentido, de significado. Eles não encontram na vida nenhum tipo de significado. Eles estão cada vez mais conectados a realidades cada vez mais responsáveis por tirá-los do próprio corpo. Então, eles estão cada vez mais online, e online eles podem construir personas diferentes, personalidades diferentes, eles podem se afastar cada vez mais do próprio ser, da própria existência, certo? Se esses jovens estão cada vez mais afastados da existência, o nosso papel como educadores, como pais, é entender o que está levando toda essa geração para longe dessa realidade, entendendo quais são os mecanismos modernos, qual é de fato essa dissolução da família, por que as famílias parecem não conseguir mais se perpetuar no tempo, por que tudo isso que esse jovem precisava receber lá em uma comunidade, que ele não está mais recebendo, por que este fio foi perdido? Como que a gente reconstrói este fio? Será que é possível reconstruir este fio? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, através da nossa própria vida, através dos relacionamentos pessoais, através da nossa própria família, a partir de uma caridade verdadeira que só pode se dar enquanto ela tiver um contato com o outro, né? E este contato com o outro não pode ser genérico, não pode ser salvar o Ocidente, assim, né, de forma abstrata. Isso não é a verdadeira caridade. Essa caridade precisa ser ensinada, precisa ser mediada através das relações humanas. Então eu preciso ensinar para o meu filho, que eventualmente vai poder ensinar para os filhos dele e tudo mais. Especificamente sobre a questão feminina, isso se torna ainda mais grave porque nós somos as responsáveis pela geração, pela
leis de reprodução. Nós somos as responsáveis por colocar novas vidas no mundo, e se nós não estivermos dispostos a fazer isso, não tem civilização para ser salva, não tem revolução, não tem ocidente, não tem nada. Existe só uma diminuição das famílias, uma diminuição da própria vida no mundo mesmo. Frente a esse vazio, o que nós vamos oferecer para essas mulheres? Nós vamos oferecer mais negação? Ou nós finalmente estamos dispostos a oferecer o alimento para a alma? Não só do outro, mas para a minha própria alma. Como isso vai ser feito? Bom, isso pode ser feito a partir de iniciativas locais, principalmente a partir da participação ativa na sua própria comunidade, né? Não só, eu vou deixar para lá, vou deixar para o outro fazer, né? Eu mesmo não faço nada. Uma participação ativa e consciente mesmo de todos esses problemas. Aí sim, aos poucos aqui, ó, um por um, a gente consegue resolver um pouco desse problema, ainda que a gente não consiga agir no macro, né? Muito bom. Lara, eu não fiz metade das perguntas que eu queria fazer. Quem quer parte 2, coloca aqui parte 2. E sabe o que eu tô pensando? Muita gente está chegando nesse podcast aqui e deve estar pensando, eu nunca vi esse tema sobre essa ótica, com esse olhar que a Brasil Paralelo está trazendo. Porque a BP, pessoal, ela mostra o que os outros não mostram. Isso é verdade. Ela chama, inclusive, quem os outros não chamam. Exatamente. Né? Então, se você confia, se você gosta desse trabalho, se você quer ver mais disso aqui, se você quer parte 2, se você quer que a gente traga mais pessoas, outsiders aí, que estão falando que as outras pessoas, que o mainstream não está falando, você pode, obviamente, comentar no chat quem que você quer, né? Que a gente traga aqui, a gente sempre está ouvindo os comentários de vocês, mas você pode fazer melhor e se tornar um membro da Brasil Paralelo e confiar, né, efetivamente nesse nosso trabalho. Muita gente está nos assistindo aqui da nossa plataforma de streaming, então eu queria agradecer você que já é membro, que nos assiste já da plataforma de streaming, que confia já no nosso trabalho, para a gente poder continuar fazendo isso que a gente está fazendo aqui no YouTube, de graça para todo mundo, é porque tem gente lá atrás que já confiou e que sabe que dentro da plataforma tem muito mais, tem um oceano de conhecimento, porque aqui é só a superfície, Inclusive, importantíssimo, vale a pena dizer que a Autópsia do Feminismo está no Teller. Opa, muito bem, já aproveito e falo o que é o Teller, que eu acho que o pessoal não conhece. Que é o nosso aplicativo de audiolivros, mas que não se restringe a audiolivros, tem também contos, nós temos novelas, audionovels. Nós temos novelas encenadas, é maravilhoso. Tem livros de gêneros muito diferentes, por exemplo, a Autópsia do Feminismo, que é uma investigação filosófica, até numa voz feminina, que tem um sotaquezinho, você viu? Ela puxa um Rzinho. Tem o Autópsia do Feminismo, nós temos várias obras de Santo Agostinho, nós temos uma seleção para evangélicos. Tem Machado de Assis. Chesterton, exatamente. A curadoria enorme. Tem livros de negociação, a arte da negociação do Trump, por exemplo, está lá. Tem vários livros de vertente mais libertária, inclusive, né? Ou pelo menos liberal, certamente. Então, assim, ali é muito vasta a curadoria, são livros que vão agregar a você, sem dúvida nenhuma. Você ouvir na academia, ouvir enquanto está em casa, fazendo alguma tarefa, fazendo alguma coisa, está no trânsito. Aqui em São Paulo, você está sempre no trânsito. Dá para botar um audiolivro ali, porque você já vai aprendendo. Exatamente. O audiolivro da Débora tem 13 horas. Ou seja, 2 dias de trânsito em São Paulo, você já mata. 2 dias você está sendo muito otimista. Muito otimista. Acho que um dia dá pra... Já dá, né? Então fica o convite, vamos deixar o QR Code aqui na tela para que você assine o Teller também. Maravilha. Débora, muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Receber você mais uma vez. O prazer é meu. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer muita coisa, né, para falar, deu, né? Pra esclarecer, uma introdução, e para quem quiser saber um pouco mais profundamente, aí tem que procurar ali as referências, tem que ler o livro, acompanhar mais ativamente esse assunto. Seu YouTube tem muita coisa também, né? Tem várias aulas que eu fiz sobre o próprio livro, e à medida que eu estudo, cada vez mais informações vão aparecendo e chegando. É uma pesquisa em andamento, né? Ainda. Excelente. Então nunca vai deixar de ter mais
coisas para serem discutidas e mais questões para serem resolvidas. Maravilha. E boa noite para você, querida. Até boa a noite, próxima. Lara. Até a Obrigada. próxima. E um beijo para você que nos acompanhou até aqui.